Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos conduzindo debaixo da sua graça no culto dessa noite. Para a reflexão da noite, convido a todos a abrir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Paulo ora pelos crentes. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, assim de todo principados, e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a todos enche em todas as coisas. Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, rendemos graças, Senhor, pelos cânticos, rendemos graça, Pai, pela leitura da Tua palavra, ao qual, neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja, através do poder do Teu Espírito Santo, me usando como instrumento nas Tuas mãos, a falar ao coração da Tua igreja mais uma vez. E é em Cristo, para a glória dele, é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Meus amados, tem uma pequena história de um herdeiro que não sabia que era rico. Um jovem viveu durante muitos anos em uma extrema pobreza, habitando em uma casa simples e sobrevivendo apenas com o essencial. Certo dia, um advogado batera à sua porta para trazer uma notícia inesperada. Seu pai, falecido há muito tempo, deixou-lhe uma grande herança. Você é o único herdeiro. Surpreso e desconfiado, o rapaz agradeceu educadamente, mas voltou à sua rotina humilde. Nunca procurou o banco, não leu o testamento, não reivindicou o que lhe pertencia. Continuou a viver como pobre, embora fosse, de fato, um homem riquíssimo. Anos depois, um amigo descobriu a situação e insistiu para que ele lesse o documento. Quando finalmente o fez, seus olhos se abriram. Percebeu que toda aquela riqueza já era sua desde o início. Apenas lhe faltava consciência da herança. Da mesma forma, após expor as bênçãos espirituais concedido em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, que nós vimos a semana passada, o apóstolo Paulo agora introduz uma oração cujo objetivo é levar os crentes a compreender mais profundamente as realidades espirituais que lhe pertencem. Sua súplica não busca novas dádivas, mas iluminação interior. A abertura dos olhos do coração, versículo 18, para discernir a esperança, a herança e o poder proveniente de Deus. Teologicamente, essa oração revela que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele transcende o intelecto humano,
pois ele é fruto da revelação divina mediante o poder do Espírito Santo que age na compreensão espiritual da igreja do Senhor. Conforme observando Bruce, que diz, a oração de Paulo visa mais a apreensão espiritual do que uma aquisição intelectual. É o Espírito que torna efetivo o conhecimento de Deus na esperança do crente. Nos versículos anteriores, Paulo entoa uma doxologia justamente exaltando a bênção concedida aos irmãos daquela igreja. A seguir, passa naturalmente do louvor à intercessão. Não por contraste, mas por uma continuidade temática. Porque o mesmo Deus que a abençoa é aquele que Paulo roga discernimento, para que a igreja compreendam tais bênçãos. John Stott destaca essa transição, afirmando que a oração flui naturalmente do louvor, pois somente Deus pode dar-nos entendimento para perceber a magnitude daquilo que Ele já nos concedeu. Ao mencionar que o ouvir da fé e do amor dos Efésios, conforme relatado no versículo 15 do texto que nós lemos, o apóstolo agora expressa gratidão, segundo o versículo 16, reconhecendo nesses elementos a evidência de uma nova vida, gerada unicamente pelo poder do Espírito de Deus. O Evangelho não apenas foi crido, mas também vivido em comunhão fraternal. Marx comenta que fé e amor são sinais concretos da comunidade renovada, expressando a efetividade da reconciliação divina com Cristo Jesus. E essas virtudes manifestam os frutos da eleição e também da regeneração, apresentada anteriormente, constituindo o elo entre o decreto eterno de Deus e a sua realização histórica na vida da própria igreja. Andrew Lincoln sintetiza essa relação afirmando que Paulo vê nos versículos da comunidade a evidência empírica de que o propósito eterno de Deus está sendo realizado agora, num presente século. A seção de Efésios 19 ao 23 representa um clímax de oração paulina, iniciando justamente aí no versículo de número 15. E após agradecer pela fé e pelo amor dos Efésios, Paulo agora intercede para que a comunidade receba a iluminação do Espírito Santo, capaz de levá-la a compreender 3 dimensões essenciais. Primeiro, o chamado divino. Segundo, a herança dos santos. E, sobretudo, a incomparável grandeza do poder de Deus que opera na vida dos cristãos. Assim, o foco da oração desloca do passado da eleição e do futuro da herança para o presente da operação divina, revelando a continuidade da ação redentora de Deus na história e na vida da igreja. Então, dessa forma, a oração de Paulo expressa a íntima relação entre a revelação e a apropriação. Ou seja, Deus revelou em Cristo toda a plenitude da sua graça redentora, mas é pela ação iluminadora do Espírito que os crentes compreendem justamente e reexperimenta essa realidade. A oração, o ensino de Paulo, portanto, ele é espiritualmente e ele é relacionalmente, ou seja, fundamentada na relação divina e na aplicação do Espírito de Deus ao coração do redimido. E é sobre essas verdades que nós vamos estar vendo com mais profundidade. Qual o propósito da oração de Paulo pela igreja dos Efésios? Qual foi aquele propósito? O primeiro propósito de Paulo está relatado aí entre os versículos 17 e 18, que Paulo ora para que a igreja tenha discernimento espiritual. Observe comigo novamente, versículos 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, num pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ou seja, o apóstolo Paulo, ao interceder pela igreja de Éfeso, ele revela que o verdadeiro conhecimento de Deus não é fruto do intelecto humano, mas de uma obra sobrenatural do próprio Espírito Santo de Deus ao coração do regenerado. Ele ora para que os crentes recebam o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E aqui nós possamos realmente observar o espírito de sabedoria relatado aí no versículo 17. A sabedoria, nesse contexto, não é mera capacidade racional ou erudição teológica, mas é a faculdade espiritual de perceber a realidade sobre uma ótica não humana, mas uma ótica divina. Porque a mente natural ela é incapaz de discernir as coisas espirituais. Não tem como. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele mesmo relata: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui apenas o Espírito Santo de Deus que tem poder, capacidade para iluminar o entendimento, para que vejamos além das aparências ao qual está ao nosso derredor. Assim como Geazim, servo de Eliseu, que só via o que o exército inimigo e não os carros e cavalos de fogo, como foi registrado justamente lá em 2 Reis, capítulo 6. Infelizmente, muitos cristãos enxergam apenas o visível, o temporal, mas não conseguem enxergar o eterno, porque o Espírito de sabedoria nos faz ver com os olhos justamente de Deus, interpretar a vida segundo os propósitos eternos do Senhor, e não segundo as circunstâncias imediatas ao qual nós vivemos atualmente. Então, tal sabedoria espiritual é ver o mundo com os olhos do próprio Cristo. É compreender que a aprovação não são castigos de Deus, mas instrumentos de amadurecimento para o seu povo. Que as vitórias não são méritos humanos, mas é a manifestação da graça desse próprio Deus que é derramado sobre a sua igreja. E além de Paulo pedir a questão desse espírito de sabedoria, Paulo também, no versículo 17b e 18a, ele vai pedir uma outra sabedoria, que é a sabedoria da revelação. Ou seja, a revelação não diz respeito às novas doutrinas, mas a iluminação interior que nos permite compreender as verdades já reveladas na própria palavra de Deus. Porque o próprio Cristo falou o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. E a próprio discípulo chegou para Cristo em determinado momento e disse: Senhor, nós não compreendemos o que o Senhor está relatando. Jesus falou: não preocupeis, no momento correto o Espírito Santo vos fará lembrar de todas essas coisas. Que há uma interpretação errônea, que muitas pessoas, por não entender esse princípio, falam o quê? Não é preciso estudar a Bíblia, porque é o Espírito Santo que falará por vós e através de vós. Não é isso que a palavra de Deus fala, muito pelo contrário. Porque é de responsabilidade, sim, da igreja estudar, ler, compreender, interpretar à luz da revelação do poder do Espírito Santo do Senhor. Então, somente o Espírito de Deus que pode, segundo o versículo 18 que nós lemos, abrir os olhos do coração, para que percebamos a riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. Então, essa revelação não é algo místico, mas é relacional, ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos dá a conhecer. O exemplo de John, ilustra bem a questão dessa realidade. Embora ele fosse, na sua época, um homem muito rico a seu tempo, ele viveu grande parte da sua vida como pobre de espírito, aprisionado pela ansiedade e pela sua insônia, alimentando-se apenas de bolachas e leite. Tinha abundância de material, mas carecia de paz e também de sentido. Somente quando começou a usar suas riquezas para abençoar outras pessoas, a sua alma encontrou
descanso. Então, assim também, muitos cristãos, infelizmente, possuem Cristo como herança incalculável, mas vivem espiritualmente empobrecidos, porque não compreenderam, por revelação do Espírito, a dimensão da graça de Deus que já foi lhe concedido no momento do encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. E o apóstolo aqui ora, portanto, para que a igreja tenha esse discernimento espiritual, sabedoria para ver com os olhos de Deus e a revelação para compreender a grandeza dessa riqueza espiritual que já lhe pertence na pessoa de Cristo Jesus. Então, essa foi justamente a primeira questão da orientação, oração do apóstolo Paulo para aquela igreja, para mostrar à igreja o quanto ela era rica, o quanto o povo de Deus justamente são ricos para a glória do Senhor. Mas para isso era necessário o quê? O poder do Espírito Santo, para abrir o entendimento do coração, para que as pessoas possam compreender, possam ver a verdadeira riqueza, que já é nossa através de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. E o segundo ponto, que Paulo orou pelaquela igreja, para que a igreja conhecesse plenamente o poder soberano de Deus. Está no versículo 17 até o versículo 19. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Diante desse versículo, o centro da oração de Paulo, justamente, como nós vimos no capítulo 1, não era prosperidade, nem a solução de problemas imediatos, mas o conhecimento do plano eterno de Deus. Essa foi a oração no início. Então, ele compreende que todas as demais dimensões da vida cristã, ele flui desse relacionamento vivo e crescente com o próprio Senhor. Primeiro que nós possamos observar aqui, que conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Há uma diferença fundamental entre informações teológicas e revelação relacional. Muitos sabem bastante a respeito de Deus, seus atributos, seus nomes, suas obras, mas pouco o conhecem pessoalmente, pela experiência da comunhão com o próprio poder do Espírito Santo de Deus. O verbo grego usado por Paulo aqui vai além de mero saber intelectual. Ele expressa um conhecimento profundo, íntimo e transformador, que une quem conhece aquele que é justamente conhecido. O segundo ponto que nós possamos extrair desse conhecimento de Deus, ele é impossível se não é através da pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos citar aqui o ateu, ele nega a existência de Deus e, portanto, elimina a possibilidade de conhecê-lo. O gnóstico admite que pode haver um Deus, mas considera-o inacessível. Porém, Paulo declara que o Deus invisível, ele se revelou na pessoa de Cristo Jesus. Nele, o mistério de Deus, ele foi desvendado, conforme Paulo escrevendo também aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Deus se revelou quem? Na pessoa do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Porque fora de Cristo, o homem não pode compreender nem mesmo a si mesmo. Pois é em Deus que vivemos, nos movemos e existimos. Conforme o próprio texto de Lucas, em Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque conhecer a Deus, portanto, é um dom da graça, não um produto da razão humana. É o Espírito Santo que move o véu da ignorância espiritual
ilumina os olhos do próprio coração do redimido, do lavado pelo sangue do Cordeiro, daquele que teve o seu encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Então, só é possível ter conhecimento de Deus através de Cristo. O conhecimento de Deus é a essência também da vida eterna. Porque o próprio Jesus relatou em 1 João, capítulo 17, 3, essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse conhecimento em 3 dimensões progressiva aqui, que nós possamos relatar para os irmãos. Primeiro, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. O início da vida eterna no novo nascimento. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. Um processo de crescimento contínuo, como descreve o próprio Oséias, capítulo 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecê-lo perfeitamente é a glorificação, a consumação final, que veremos face a face, e o conheceremos plenamente. Paulo registrando justamente em 1 Coríntios, capítulo 13. O conteúdo do verdadeiro conhecimento de Deus, além do que nós vimos que Paulo também expressa aqui em 3 realidades, que o crente precisa compreender pela iluminação do Espírito Santo. A primeira realidade é o seu chamamento, ou seja, a graça que nos tirou das trevas para a luz, convocando-nos uma comunhão plena, íntima com o próprio Cristo Jesus. A segunda realidade é a herança, a glória reservada aos santos, tanto presente em Cristo, quanto futura na própria eternidade do próprio Cristo Jesus. E a terceira realidade, que é o poder soberano de Deus, a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos e opera eficazmente em todos aqueles que crêem na pessoa de Cristo. Então, essas 3 dimensões revelam que conhecer a Deus não é apenas acúmulos de doutrinas, mas participar da sua vida, compreender o seu propósito e experimentar justamente o seu poder. O mesmo poder que gera o dínamos, mesmo poder que operou na ressurreição do próprio Cristo Jesus. É aquele poder que um dia operou no coração de cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores, nos transformando justamente para uma luz em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro poder de Deus que opera no redimido. E terceiro ponto que nós possamos ainda ver aqui, no versículo 18, na parte B, Paulo ora para que a igreja conheça a gloriosa esperança em Cristo Jesus. Observa comigo. E essa é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ou seja, o mundo antigo era um mundo mergulhado em desespero. E Paulo descreve ao gentio como sem esperança e sem Deus no mundo. Como nós possamos relatar aí no capítulo 2, que nós vamos ver mais para frente, principalmente aí no versículo 12, que Paulo relata aí, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, naquele momento, justamente, Paulo ora para que possa ver justamente essa gloriosa. E uma citação interessante da época, que era conhecido como Sófocles, né, que disse o seguinte, né, um ditado que havia naquela época: não ter nascido é o maior bem. O segundo melhor é morrer ao nascer. Ou seja, aqui mostra justamente a profundidade de uma decadência e o vazio que havia no coração daquelas pessoas, de uma geração desprovida de uma fé, de uma esperança da vida eterna, de uma esperança de dias melhores, de um futuro melhor. Então, na mente dele, justamente é isso. Não ter nascido é a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida de uma pessoa. E melhor ainda, se a pessoa morresse ao nascer.
Então mostra a profundidade que infelizmente estava no coração daquelas pessoas. Mas, em contraste com o pessimismo do mundo, os crentes em Cristo possuem o quê? Uma esperança gloriosa, firmada onde? Na esperança, nas promessas justamente de um Deus que não mente, o Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo ora para que a igreja compreenda plenamente a natureza dessa esperança, não apenas como um conceito doutrinário, mas como uma realidade vivida, experimentada e desfrutada. Em Cristo, o futuro ele é seguro, ele é glorioso. Por quê? Primeiro, Deus Pai nos escolheu e nos adotou como filhos. Deus Filho nos redimiu e perdoou por meio do seu sangue derramado na cruz. Deus Espírito Santo nos selou e nos deu o penhor da nossa herança eterna. Ou seja, Paulo deseja que os crentes conheçam e experimentem justamente o poder transformador dessa esperança. A certeza de que tudo o que somos e temos está assegurado em Cristo Jesus. E Deus nos chamou para uma nova realidade. Ou seja, Deus nos chamou para Cristo e para termos uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos chamou para a liberdade e justamente para a paz, que só é possível também através da pessoa de Cristo. Nos chamou para participarmos dos sofrimentos de Cristo, a fim de também participarmos da sua glória, conforme Paulo expressa em Romanos capítulo 8. Então demonstra, meus amados, justamente que o sofrer em Cristo é a melhor coisa que um cristão pode viver. Então essa teoria, ou essa teologia antibíblica, que aceita Cristo e não vai ter problemas, não está contido na palavra, muito pelo contrário. Mostra claramente na Bíblia, como nós aprendemos também na escola dominical, o cristão vai sim passar por dificuldade. Vai passar por crises, seja emocional, financeira, doença, vai passar por isso. Vão passar por dores também, porque Jesus passou. Mas o que nos traz essa alegria, que depois do sofrimento, Jesus se gozou justamente da glória no Senhor. E também o fim dessa participação é a glória em Cristo Jesus. Essa é a alegria que nos contagia, essa é a mesma alegria que impulsionava sempre Paulo. Ele me falava, o que eu estou passando no momento nem se compara com a glória que está por vir. E se nós observarmos o Salmo 16, afirma que o Senhor é a porção da minha herança. Contudo, Paulo amplia essa verdade ao afirmar que nós somos a herança de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18b, como nós vimos. Aqui não se trata de uma herança que recebemos de Deus, não é isso. Como nós vimos no versículo 11 do capítulo 1, mas da herança que Deus possui em nós. O povo de Deus é o seu tesouro mais precioso, a herança que ele mesmo rende. Satisfeito. Então, meus amados, Paulo ora, portanto, para que os crentes compreendam o quão são preciosos aos olhos de Deus. Somos a igreja que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Somos a noiva de Cristo, destinado para a glória eterna. Então Deus nos escolheu para manifestar a riqueza da sua graça e o penhor da sua redenção. Somos troféu da graça divina, sinais vivos da sua misericórdia e também da sua bondade. Se o chamado aponta para o passado, quando fomos trazidos das trevas para a luz, a herança,
aponta para o futuro, quando seremos plenamente glorificados na pessoa de Cristo. Nós somos a riqueza de Deus no presente, que Ele reservou para si mesmo, o tesouro do seu amor. Somos a menina dos seus olhos, Zacarias capítulo 2. A delícia do seu coração, Sofonias capítulo 3. Em Cristo somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, templo do Espírito, ovelha do seu pastoreio e, sobretudo, o povo que Deus encontra prazer e glória. Então, Paulo ora justamente para isso, para que os irmãos pudessem observar esse glorioso poder de Deus que operou, que opera com certeza na igreja. E por último, que nós possamos ver aqui agora, a partir do versículo 19 até o versículo de número 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principados e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só num presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, que Paulo ora para que a igreja conheça a grandeza, mais uma vez, do poder do próprio Deus. O foco temporal da revelação divina de Deus justamente está no presente. Se o chamado de Deus aponta aí para justamente o passado, que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, e a herança aponta para o futuro, que vai ser a consumação de todas as coisas, então o poder de Deus aponta agora para o presente, para sustentar, para operar na vida dos próprios cristãos, demonstrando justamente essa graça, demonstrando essa misericórdia de Deus. Porque Paulo deseja que os efésios compreendam e também experimentem a grandeza incomparável aí do poder de Deus. Não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade vivida, atualizada justamente na própria igreja. Porque a ênfase de Paulo aqui na plenitude do poder divino, expressando no versículo 19, ele expressa que a dimensão aí desse poder. E Paulo aqui utiliza 4 termos gregos distintos, revelando diferente aspecto para essa dimensão desse poder de Deus. Como nós relatamos aí a partir do versículo 18 e 19. O primeiro é o dínamos, que foi o mesmo poder inerente, potencial, latente, de onde vem dinamite, indicando uma força irresistível. Tem o energia, o poder em ação, a energia e eficácia de Deus que atua concretamente. Temos o kratos, o poder manifesto em domínio e soberania, a força que prevalece. E o isque, que é a força interior, vigor ou capacidade inerente na vida do cristão. E aqui Paulo, ao combinar esses termos, ele enfatiza, primeiro, a plenitude, a eficácia e a realidade ativa do poder de Deus. Ou seja, trata-se do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, ou seja, um poder que vence a morte e estabelece uma nova criação. E isso, claro, só é possível através de Cristo Jesus. E a partir dos versículos 20 a 23, aí vai falar o que é a manifestação histórica desse poder de Deus. O apóstolo aqui descreve o poder em 3 atos sucessivos na criação ou na obra de Cristo. O primeiro, na ressurreição, que opera em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, versículo 20a. O poder que vence a morte física é o mesmo que dá vida espiritual aos crentes. Capítulo 2, versículo 1 ao 6, que nós vamos ver mais para frente. O segundo, a ascensão ou a entronização, versículo 20b a 21, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principados e potestade.
Ou seja, Cristo aqui exalta sobre todo o poder espiritual, revelando a sua soberania cósmica. O terceiro, o senhorio sobre a igreja e o universo, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui mostra o domínio de Cristo, que ele é universal, mas a sua relação com a igreja, ela é íntima, ela é vital. Cristo, cabeça da igreja. Aqui a metáfora de Paulo do cabeça, aqui sublinha 3 dimensões teológicas fundamentais. A primeira, a autoridade suprema de Cristo. Cristo governa, Cristo guia e dirige a sua igreja. Ele é o Senhor e a fonte de toda a direção espiritual. Segunda, união vital. Existe uma ligação orgânica e espiritual entre Cristo e a igreja, comparável à da cabeça com o corpo, ou seja, íntima, viva e indissolúvel. Terceiro, a dependência absoluta. Da cabeça procede a vida, o crescimento e também o poder do corpo. A igreja não possui vida autônoma. Tudo deriva da pessoa de Cristo Jesus. A igreja aí como plenitude de Cristo, no versículo 26, que diz, o qual é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui a igreja é a expressão visível e histórica de Cristo no mundo. Seu corpo em ação é plenitude, porque está repleta da presença de Cristo, dos dons do Espírito e da graça do Deus incomparável. A extensão da encarnação, pois Cristo continua a sua obra por meio dela. E, por último, a habilitação trinitária do Filho, como cabeça e vida do corpo, do Pai, cuja plenitude habita em nós, está aí no capítulo 3, 19, e do Espírito Santo, no capítulo 5, 18, que enche, capacita e sustenta a igreja do Senhor. E aqui Paulo, claro, nos conduz da ressurreição de Cristo à vida da igreja, mostrando que o mesmo poder que levou Jesus dentre os mortos atua hoje em cada cristão, em cada alma salva em Cristo Jesus, é o mesmo poder que opera. Assim, a oração de Paulo não é apenas um conhecimento intelectual, mas para que a experiência contínua do poder vivificador de Cristo na igreja, que ele mesmo comprou através de Cristo pelo seu sangue, que transforma, que sustenta e que conduz o corpo de Cristo rumo à plenitude gloriosa de Cristo Jesus. Porque essa justamente foi a oração de Paulo nesse momento, mostrando para aqueles irmãos o quanto eles eram ricos, o quanto eles tinham realmente o poder. Mérito do homem, com certeza não, para a glória do Senhor, mérito do Senhor. E é esse mesmo poder, essa mesma riqueza que cada um de nós que estamos nessa noite, que crê na salvação de Cristo, também temos essas mesmas riquezas. E concluindo, meus queridos, à luz da oração de Paulo, como você avalia justamente hoje, nesse exato momento, a sua vida espiritual? Você tem vivido de modo coerente com as riquezas espirituais que já possui em Cristo? Ou tem negligenciado a plenitude da sua posição nele? O seu relacionamento com Deus tem se desenvolvido com profundidade e intimidade? O conhecimento de Deus, não apenas cognitivo, mas experiencial, tem crescido em sua vida? Há em você um anseio contínuo e consciente por conhecer mais a plenitude, o caráter e a vontade de Deus para a sua vida? Você compreende a esperança do seu chamamento? Entende a origem de onde Deus o chamou? A finalidade para que ele o chamou? E o destino escatológico para onde ele vai te conduzir? Será que você tem consciência disso? Você tem consciência do valor que possui aos olhos de Deus? Reconhece como parte da herança que Deus possui nos santos? E compreende o significado teológico de ser considerado propriedade exclusiva de Deus? Você tem experimentado de modo coerente
o poder da ressurreição de Cristo em sua vida. Esse poder dinâmico tem se manifestado em transformação espiritual, vitória sobre o pecado e sobre a perseverança da sua fé. Que nós, meus queridos, possamos realmente, cada vez mais, nos debruçar diante da palavra do Senhor e perceber o quão gracioso, o quão poderoso, o quão generoso Deus tem sido para conosco. Jamais devemos negligenciar, meus amados. Jamais devemos olhar justamente Deus, somente um Deus compassivo e misericordioso. Mas também Deus é justo. Deus é santo. E o que Deus mais quer é vida de santidade. O que Deus mais espera realmente de nós é que, primeiro, nós compreendemos que nós já somos ricos. Não é necessário estar nesse mundo aí desesperado em busca de algo passageiro, mas que nós possamos cada vez mais crescer na graça, no conhecimento, na plenitude do Senhor. Que todas as nossas atitudes, todas as nossas ações venham a ser só com um objetivo e propósito, a glória dele. Porque nós já somos ricos. O pão de cada dia é o suficiente para cada um de nós. E que nada, meus amados, nada neste mundo nos tira o privilégio de tirarmos um tempo para estar na dependência do Senhor. Seja nas devocionais dentro da nossa casa, na leitura cotidiana da palavra, seja nas programações da nossa igreja, ou seja nos cultos, em qualquer programação. Nada é melhor do que estarmos na presença do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que o Espírito Santo de Deus, que iluminou aqueles corações, que abriu aqueles entendimentos, que os irmãos pôde perceber realmente o quão generoso, poderoso Deus foi, abra também o entendimento do nosso coração. Que nós possamos colocar diariamente na dependência desse Deus, para a glória dele. Que Deus nos abençoe, convida a todos, vamos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, colocando assim as nossas vidas, mais uma vez na dependência desse Deus.